Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a professora Ana Cláudia com mais uma aula de redação para você aqui no Super Enem. Hoje falando de competência 1, né? Porque toda segunda-feira é dia de competência 1. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver quem é que já está me acompanhando, para me dar uma boa tarde. Tem alguém me ouvindo aí, gente? Já tem alguém comigo? Vamos lá? Sintam-se bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar a respeito das convenções da escrita na redação e, especificamente, sobre o emprego das letras maiúscula, minúscula e também alguns aspectos da ortografia, como o uso de algumas letras que às vezes causam dúvida. Você está interessado nessa aula? Então fica aqui comigo, mas também chama os seus amigos, vai lá nos grupos de WhatsApp, convida todo mundo para vir participar dessa live do Super Enem. E aí, gente, como é que vocês estão? Opa, já tem gente me dando boa tarde. Oi, Henrique, tudo bem? Oi, Letícia. Tem aqui o Mauri, Ícaro, a Paula, a Mirella. Gente, muito boa tarde. Que bom que vocês estão aqui comigo para tirarem dúvidas sobre a competência 1. Lembrando que a competência 1 é essa competência que deixa todo mundo meio tenso no Enem, preocupado ali se vai conseguir fechar os 200 pontos, né? Nas nossas aulas, vocês vão tirar dúvidas principalmente relacionadas à competência 1. Então, não perca as nossas aulas, tá bem, gente? Que bom que vocês estão aqui. Oi, Hudson. Oi, Eduardo. Mentes brilhantes. Oi, Janile, tudo bem? Paulo Lima, Patrícia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fico muito feliz com essa audiência aqui no Super Enem. Vamos começar falando um pouquinho a respeito da correção da competência 1? No vídeo anterior, nós falamos sobre a competência 1, sobre a correção, especificamente sobre a estrutura sintática dos períodos. E aí a gente vai falar um pouquinho também do que a gente comentou. Eu vou fazer um pequeno resgate antes da gente ir adiante. Então, olha só. A competência 1 é a competência que aborda a norma culta na redação do Enem. E nós temos aqui uma maneira de avaliar que eu acho que você precisa entender, certo? Essa forma de estruturar a correção é para dar ali uma padronização na organização da sua nota. Então, é muito importante que você também conheça essa forma de corrigir. Gente, tem muita coisa hoje para a gente ver, hein? Deixa todo aí ligadinho, fica todo mundo ligadinho aí, porque tem muita dica e chama o pessoal aqui hoje, viu? Letra maiúscula, título, todo mundo tem dúvida sobre isso, essa aula vai ser muito bacana. Não perca, tá? Então, vamos lá. Bom, a competência 1, como vocês já sabem, ela sozinha vale 200 pontos. E os corretores avaliam a correção da seguinte maneira: eles analisam as falhas de estrutura sintática do período, ou seja, eles analisam se o seu período é bem construído, é mal construído, e isso vai afetar a sua nota, com certeza, tá? E também eles analisam os desvios da norma culta, como vocês estão vendo aqui no slide, né? Os desvios da norma culta, vulgo aqui, né? Erros de português, tá? Que vocês estão acostumados a entender como erros de português. Bom, como é que é feita essa análise, então? A estrutura sintática é a primeira a ser analisada. Em seguida, os aspectos da norma culta são observados. Lembrando, o Enem tem uma certa tolerância nessa competência, o que favorece vocês, tá? Isso é uma coisa muito legal. Então, vamos lá. Primeiro, o Enem permite uma falha na estrutura sintática, ou seja, é possível ali no seu texto inteiro tirar 1000, mesmo que você tenha feito ali um período, né, meio defeituoso, com algum problema, com alguma falha. Tudo bem? O Enem aceita. E o Enem também, ele permite que você tenha até 2 desvios. Olha essa tolerância, né? 2 erros no que diz respeito à gramática, tá bem? Então, olha aí, essa tolerância é bacana. Especificando melhor, ou explicando melhor, vocês vão perceber que é possível ter uma falha de estrutura sintática e 2 desvios, mas não é possível ter 2 falhas na estrutura sintática ou 3 desvios. Deu para entender? Na aula passada, nós também falamos um pouquinho sobre o quadro de correção e vimos que a correção da competência 1 não é feita quantitativamente, tá? Com exceção aqui dessa tolerância. Nós vamos observar que ela é analisada
pela espécie de nível, né? Como se o nível que o aluno ele alcançasse. Então, vocês vão observar que aqui, saindo dessa tolerância, o aluno já perde 40 pontos. Tá certo? Então, alguma dúvida sobre esse slide, sobre o que eu estava falando? Aqui alguém quer participar comigo? Alguma dúvida aqui no chat? Deixa eu descer. Enquanto... Oi, Rosinalda, da Calcaia, boa tarde, galerinha, que coisa boa, todo mundo aqui comigo, fico muito feliz, bacana. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar aqui para mim, tá? Eu vou respondendo, vou tentando aqui acompanhar o chat com vocês, à medida que eu vou terminando aqui a explicação de um slide, tá? Um cheiro aí pro pessoal da Calcaia nos assistindo agora à tarde. Vamos adiante, então, gente, tem muita coisa. Bom, olha só. Em relação aos desvios da norma, que foram esses que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos aqui 3 categorias mais ou menos, tá? Nós vamos observar que, em relação, eu vou dizer aqui para vocês que aqui são os aspectos gramaticais de maneira geral, mas que para efeito de organização, os corretores eles dividem em categorias, tá? Aqui nós temos as mais importantes, que é os aspectos, né, de convenções da escrita da língua portuguesa, os aspectos da gramática e os aspectos da escolha de registro e também escolha vocabulário. Vou explicar isso para vocês, tá? Muito bem. Hoje nós vamos focar justamente nas convenções da escrita e eu vou explicar isso para vocês melhor, tá? As convenções da escrita é, na realidade, aquela parte em que o avaliador observa a estética e a forma das palavras no seu texto. Significa dizer que ele vai observar, por exemplo, olha só no quadro, a acentuação gráfica das palavras, a ortografia, ou seja, a escrita correta das palavras, né? O uso do hífen, certo? O uso da letra maiúscula e também a chamada translineação, que eu vou explicar melhor, mas é basicamente como é que a gente divide as palavras ali no finzinho da linha, lá no fim da página da nossa redação, tá bom? Os aspectos gramaticais, eles são aqueles que dão estrutura ao texto, né? Eles vão analisar, os corretores, né? Como está a estrutura da tua escrita, como é o funcionamento da língua, essas regras estão ligadas justamente a isso. Nós estamos falando especificamente das regras de concordância, regência, pontuação, colocação pronominal e crase, né? Houve uma época em que os corretores eles estavam ali colocando crase, ora em convenções da escrita por causa do acento grave, ora aqui na estrutura. Eu prefiro colocar aqui na estrutura porque crase tem a ver com a regência, né? Então, por isso, para mim, ela é regra gramatical, ela tem a ver com a estrutura. Qual é a diferença das convenções da escrita para os aspectos gramaticais, Ana Cláudia? Bom, olha só. Me acompanha aqui. Quando eu falo de convenções da escrita, olha aqui a seta, né? Vocês vão observar que nós temos aqui aquelas regras da gramática que sofrem mais mudanças. Para vocês terem uma ideia, a palavra convenção, ela tem a ver com acordo, né? Com aceitação. As pessoas acordam entre si a respeito daquelas regras. Aí você vai lembrar do quê? Do nosso acordo ortográfico. O acordo ortográfico atual é o de 1990 e que foi consolidado em 2016. Inclusive, o Enem passou a abordar esse novo acordo ortográfico na prova, tá, gente? Antes não era obrigatório, até 2015 passou a ser obrigatório na prova do Enem. Então, o aluno hoje precisa escrever dentro dessa convenção da escrita desse novo acordo ortográfico, tá? Daí, meus amores, olha só, quando eu falo de regras que sofrem mudanças com o tempo, é porque esses acordos são acordos que já aconteceram anteriormente, ou seja, a língua já passou por reestruturação nas convenções, e isso acontece de tempos em tempos, certo? Por questões políticas, por questões de aproximação entre os países que falam língua portuguesa, tem naturezas diversas, tá? O importante é que existe ali um acordo de aproximação dessas regras dos países que falam e escrevem em língua portuguesa, tá certo? Já os aspectos gramaticais, a diferença básica para as convenções da escrita é que, sim, os aspectos gramaticais mudam com o tempo, já que a gramática está a serviço do falante, né, do usuário,
cenário, mas quando se trata dessas regras estruturais, vocês vão perceber que essa mudança não acontece tão rapidamente, ela vai levar muito mais tempo, justamente porque faz parte da estrutura da língua e mudar a estrutura é muito mais difícil, ok? Então, as convenções da escrita são as regrinhas que costumam mudar mais rápido por causa dos acordos e os aspectos gramaticais são aqueles que sofrem mudança, mas nem tanto, tá? Eu até costumo dizer que são as regras que não mudam, para você entender melhor. Tá certo? Bom, eu já tô vendo dúvida aqui, mas eu já respondo, tá? Deixa eu só terminar essa explicação. Bom, um outro aspecto mais importante que o Enem trabalha aqui é a questão da escolha, tá? A escolha de registro e também a escolha vocabular. Vou explicar. Bom, nós estamos falando então da adequação do tom do texto, certo? Para o tipo dissertativo argumentativo, que é o tipo textual do Enem. Então, vocês vão observar que nós precisamos adequar a linguagem da nossa redação. O texto dissertativo argumentativo são textos que circulam na esfera formal, então existem vários gêneros do tipo dissertativo argumentativo que se utiliza, né, da forma de escrever dissertativa argumentativa que circula nas esferas formais, inclusive a redação do Enem, ela é um texto, né, voltado ali para a didática, para a educação, que é uma esfera formal. Por isso, espera-se que o aluno se utilize da modalidade formal da língua e não da modalidade informal da língua. Ok, gente? Acho que isso fica claro, né? Isso é interessante porque essa adequação faz com que os alunos, por exemplo, olha só aqui os exemplos, devam evitar alguns usos, como, por exemplo, as gírias, as marcas de oralidade, contrações como pra, aí, que fazem parte da linguagem formal e até formas de escrever que são bem informais dentro do texto. Ok, gente? Então, nós vamos observar que também existe a questão da escolha das palavras, ou seja, a escolha vocabular, o registro, né, vocabular. Por exemplo, quando você se utiliza de uma palavra que é muito parecida com outra e a pessoa troca o significado dentro da redação, isso acontece muito. Por exemplo, a palavra diferir e deferir, que são palavras muito parecidas. Aí a pessoa troca um pelo outro, né? Diferir significa diferenciar e deferir significa confirmar, né? E aí o que vai acontecer? Quando a pessoa faz essa troca de palavra dentro do texto, infelizmente isso é considerado um desvio, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no chat, deixa eu ver aqui como é que tá a galera. Bom, então nessa competência só pode errar essa quantidade. Exatamente, Eduarda. E aí você vai perceber que depois dessa questão quantitativa aqui de início, já não tem mais essa contagem, tá? Não tem lá na competência 1, por exemplo, essa história de dizer assim, se você errou 10 vezes, você tá em nível tal. Se você errou 11 vezes, não existe essa contagem, tá? É uma questão mesmo de nível, de perceber se o aluno tem domínio daquela estrutura, qual é o domínio que ele tem. É um domínio bom, é um domínio excelente, certo? Então, a gente observa, por exemplo, quais as regras que foram dominadas ali ou quais as regras que deixaram de ser dominadas. Então, por exemplo, se a pessoa comete muitos erros de convenções da escrita, certo? Aí a gente vai colocar ele num determinado nível, ou se ele comete ali muitos desvios gramaticais, ele também vai para um determinado nível. Você está entendendo? Então, é mais ou menos assim que os corretores fazem essa análise pelo nível de domínio da língua portuguesa, tá? Pode ser bom, pode ser mediano e pode ser excelente, que é o que a gente quer, tá? Boa tarde, professora Ana Cláudia. Na plataforma do Super Enem já foi lançada a primeira proposta de redação. Eu gostaria de saber se a redação deve ser enviada digitada ou escrita e digitalizada. Rafa, eu acredito que você deva escrever, né? Ela é digitada. Sim, com certeza, digitada, tá certo? Muito bem. Já enviou? Eu acho que o prazo da primeira proposta já passou, hein, Rafael? Eu acho que nós já temos a segunda proposta. Gostei aí da galera que está aproveitando a plataforma, já tem correção. Fico muito feliz. Depois me deem o feedback de como é que foi as notas de vocês. Coloca aqui no chat, conversa comigo. E me fala como é que foi a tua competência 1, como é que foi a avaliação da plataforma. Foi boa? Pode ser de qualquer jeito, o jeito que você achar. Eu acho que a Letícia está te respondendo aqui, Rafael. É isso, Letícia? Você está respondendo, Rafael?
Bom, a Eduarda agradeceu aqui. Já fez as duas redações. Eduardo, parabéns, arrasou. Qual é o prazo para o envio da segunda? Eu acho que é hoje. Eu acho, mas eu não tenho certeza, tá? Desculpa, eu acho. A primeira acho que era dia 14, a próxima eu não sei ainda. Tá bem? Mas dá uma olhadinha lá que ela mostra qual é o prazo. Tá bem, gente? Vamos adiante, vamos lá? E aí, o que vocês estão achando da aula? Estão gostando desse assunto? Interessa a vocês? Vamos lá. Quero que vocês participem aqui junto comigo, tá bem? Deixa eu subir aqui a minha tela. Muito bem. Ai, gente, estou muito feliz com a participação de vocês hoje aqui na aula. É muito mais legal dar aula ao vivo, né? O Arthur fica aqui comigo. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho melhor sobre as convenções da escrita, eu expliquei para vocês, então, que as convenções são os acordos, né? Podem sofrer mais mudanças, são regras que eu considero, eu vou chamar de mutáveis, né? Porque elas sofrem mudanças muito mais rápidas, ligada aqui à forma correta de grafar as palavras, né? Então, tem a ver com a estética, com a forma como as palavras estão escritas, tá bem? Então, olha só, a grafia das palavras, né? Ela é aqui analisada e nós vamos chamar de aspectos ortográficos, né? Ou seja, a maneira de grafar. Então, por exemplo, o uso correto das letras, que causa muita dúvida, e hoje nós vamos falar aqui sobre algumas dessas dúvidas, como, por exemplo, o S, o Z, né? O C cedilha, J, G, CH, X, né? Vou dar algumas dicas para vocês para tirar essas dúvidas na hora de escrever, ok? A acentuação gráfica também é analisada nas convenções da escrita, né? Ou seja, as regras de acentuação que nós também veremos aqui nas nossas aulas, então você não pode perder. Se você tiver dúvidas sobre acentuação gráfica, acompanhe as próximas aulas, tá? Nós temos aqui o uso da letra maiúscula, né? O uso da letra minúscula, tá certo? Que nós vamos tratar justamente na nossa aulinha de hoje. Você tem que ficar ligado aqui para aprender, tá? A segmentação das palavras, que aqui eu vou chamar de translineação, tá? Ou seja, qual é a maneira correta de dividir a palavra lá no finalzinho da linha da página da redação, né? Como é que eu faço para dividir? Existem regras de separação silábica, e aí nós vamos também dar uma analisada. Se de repente aqui a gente não conseguir abordar nas nossas aulas, por favor, volte, por exemplo, nas regras de divisão silábica, que isso vai te ajudar muito na hora de dividir a palavra ali na redação. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Achei estranho porque tirei 1000 nas duas. Sério, Eduardo? Poxa, pois você tá de parabéns, estou muito feliz por você. Que notão, hein? Agora que eu vi que eu fui aceito no site do Super Enem. Então aproveita aí, mentes brilhantes, vai lá, dá uma olhada na plataforma, manda a sua redação. A gente já está na segunda proposta, tá bem? Vamos lá. O prazo da primeira redação foi encerrado antes. Ah, que pena. Lu, mas já tem a segunda proposta. Vai lá, tá? Gente, qual foi o tema da segunda? E como estão enviando, por favor, ajudem o Vitor aqui no chat, gente. Vamos adiante aqui na nossa aulinha. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas regras, né, sobre o uso da letra maiúscula e da letra minúscula. Eu tenho certeza que esse assunto te interessa. Quem aqui ainda se enrola bastante em relação ao uso da letra maiúscula e da letra minúscula na redação? Põe aqui no chat para mim. Eu quero que você mande para mim. Professora, eu ainda tenho dúvidas sobre esse assunto. Manda aqui para mim, por favor. Quero ver vocês interagirem. Ah, Isadora, obrigada aí por ter enviado. Isso, é sobre o eixo meio ambiente, exatamente. Muito bem. E aí, galerinha, vamos lá, vamos então para as nossas regrinhas. Eu vou começar então pelo uso da letra minúscula e tirar as suas dúvidas de uma vez por todas. Gente, olha só, conversando com os meus alunos, analisando a redação dos meus alunos, vocês sabem que eu sou professora do IFCE, sou professora de redação, trabalho, tenho curso de redação no meu campus, né? Estou lá com as minhas turminhas, trabalhando e melhorando o texto deles, e existe ainda muita dúvida sobre o uso da letra minúscula e maiúscula. Então, essa aula também vai para os meus alunos, se estiverem aqui online nesse momento, manda um oi aqui para mim, tá? Então, olha só. Nós vamos observar que nós usamos a letra minúscula em palavras comuns da língua portuguesa, certo?
Por exemplo, quando a gente fala dos substantivos comuns ou palavras que são comuns, né? Os substantivos, os adjetivos, os verbos, né? Então, vocês vão observar que essas palavras, elas são gravadas sempre com letra minúscula. Então, olha só. Escola, tecnologia, sociedade, estudante, né? São palavras comuns do nosso cotidiano e que devem ser grafadas com letra minúscula, tá bem? Muito bem. Qual é a regra geral, então, Ana? Vamos lá? Se não for nome próprio, galerinha, se não for nome de pessoas, se não for nome de instituições, de lugares, nomes próprios, usa-se minúscula. Tranquilo? Minúscula. Simples assim, tá? Segundo caso, olha só. Em cargos, títulos e formas de tratamento, nós também utilizamos letra minúscula. E isso causa muita dúvida, gente. Olha só. Quando a gente vai escrever, por exemplo, senhor João, como é que a gente escreve, professor? Com letra minúscula, galerinha. Senhor doutor João Silva. Escrito aqui, letra minúscula. Então, professor, eu fico super em dúvida. Às vezes eu quero botar senhor com letra maiúscula, fica atrapalhado. Então, agora você já sabe. S minúsculo, tá? Aqui, olha só esse cargo, né, de tratamento, cardeal bembo, né, um cargo eclesiástico aqui da Igreja Católica, né, então, vocês vão observar, cardeal, com letra minúscula, certinho? Agora, nós temos aqui um outro exemplo, que é o Santa Filomena. O mais correto é escrever com letra minúscula, mas existe aqui uma flexibilidade dada pelo vocabulário da língua portuguesa, né, de alguns gramáticos famosos, de que no caso dos agiônimos, você vai poder utilizar também letra maiúscula, que questão de respeito aqui da língua portuguesa para você. Então, Santa Filomena com letra maiúscula ou Santa Filomena com letra minúscula. Essa flexibilidade se dá a respeito dos agionômios, agiônimos. Perdão. Então, olha só, gente, os agiônimos são, na realidade, literalmente nome de santo, tá? Porque ágio, no grego, é santo e nimos vem ali da origem da palavra que dá origem à palavra nome. Então, literalmente é nome de santo. Então, nome de santo escritos ali com letra minúscula ou maiúscula. Fica a sua escolha, galerinha. Muito bem. E aí, até agora, segunda redação eu errei o uso do hífen em socioambiental e pré-existente. Já na primeira, escrevi escola e mídia com letra maiúscula e corrobora com. Eita, Eduardo, aqui nós temos, por exemplo, desvios de várias naturezas, né? Aqui na palavra socioambiental, você vai perceber que agora nós precisamos, nós temos algumas palavrinhas, né, que tem umas estruturas como sócio, né, que a gente vai chamar ali de prefixo, que a gente junta, né, não vai precisar do hífen, a gente tem algumas regras, quando a gente tem, por exemplo, letrinhas repetidas, aí a gente separa, né, quando tem a letra H, mas nos outros casos, a maioria junta, certo? Né? Se não tiver uma exceção ali, a maioria junta, tá bem? Bom, pré-existente, pois é, a gente vai conversar sobre o uso do hífen aqui nas aulas, fiquem atentos, fiquem ligadinhos, tá? E aí você falou aqui, agora sim, nós estamos no assunto de hoje, que é a palavra escola e a palavra mídia com letra maiúscula, é exatamente o nosso caso aqui da letra minúscula, viu, Eduardo? Como a palavra mídia e a palavra escola são palavras comuns, elas devem ser escritas com letra minúscula, tá certo, então? Beleza. Eu sei que é porque na tradição de algumas redações, de alguns modelos prontos aí da internet, a galera usa muito com letra maiúscula, mas vamos ficar presos aqui ao que diz a língua portuguesa, tirar essa dúvida, tá bom? Então, você já sabe qual é a regra. Vamos lá, uso da letra minúscula ainda, regra 3, vamos lá. Em áreas do conhecimento, cursos e disciplinas, nós também utilizamos letra minúscula, mas calma, professora, eu sempre vi as disciplinas escritas com letra maiúscula, por favor, não entre em pânico, tá? O que vai acontecer é que, novamente, o vocabulário da língua portuguesa, ele permite, de acordo com a escolha institucional, que as disciplinas sejam escritas com letra maiúscula. Então, é por isso que você vai ver muita matéria, e as matérias como biologia, matemática, as áreas como linguística, escritas com letrinha maiúscula, tá? E isso acontece justamente por uma flexibilidade do vocabulário que diz
De acordo com a escolha institucional é possível, mas, em via de regra, é com letra minúscula. Belezinha? Pronto, Eduardo respondeu aqui que certo. Edu, fiquei morrendo de rir aqui do teu corrobora com, hein? A gente vai falar muito sobre concordância mais adiante. Por favor, não perca o nosso curso, ele tá bom demais. Tem muita coisa bacana para a gente ver aqui nas nossas aulas, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, ainda nessas discussões, agora vamos falar da letra maiúscula. Você tem dúvida sobre o uso da letra maiúscula? Coloca aqui no chat, por favor, interage comigo. Faz que nem o Eduardo. O Eduardo estava aqui conversando comigo sobre os errinhos que ele cometeu na redação. Quero saber como é que você está saindo aí nas redações, né? Vai lá na plataforma do Super Enem, aproveita essa oportunidade, tá? Bom, vamos lá. Em relação ao uso da letra maiúscula, nossa primeira regrinha será o seguinte: no início da frase, usa-se letra maiúscula na primeira palavra do período. Sim, senhor, sim, senhora. Olha só, vocês vão observar que no início do período nós sempre utilizamos letra maiúscula. Eu até falo para os meus alunos que a definição de período é, né, aquela frase com sentido completo que contém verbo e começa na letra maiúscula e termina numa pontuação, que pode ser o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Olha essa definição bacana, né? Nós falamos sobre isso também na aula passada, tá? Então, olha só. A educação transforma vidas. Então, a primeira palavrinha, a primeira letra da primeira palavra do período, letra maiúscula. Essa regra é fácil, é tranquila, eu tenho certeza que você já sabia, beleza? Bom, isso é uma pergunta, Eduardo? No Enem é usado somente letra minúscula para as disciplinas. Ah, com certeza, porque o Enem segue as regras, né, da gramática normativa. Então, vamos lá. Regra 2. Nomes próprios. Aqui nós chegamos num ponto importante, ó. Nomes próprios. O nome de pessoas, de lugares, de instituições, entidades, de marcas, de obras que individualizam, né? Que são chamados de próprio porque individualizam, são escritos com letra maiúscula. Então, olha os exemplos aqui, ó. Maria Oliveira, né? Nome próprio. Então, vocês estão vendo aqui escritos com as iniciaizinhas maiúsculas, né? Também é de conhecimento geral. O nome próprio é tranquilo, né, para você. Olha só, Ceará, né? Nosso estado. Então, Ceará, escrito com letra maiúscula também. Olha a instituição, Universidade Federal do Ceará. Instituto Federal do Ceará. O nome da sua escola, o nome da nossa escola. Aproveita e coloca o nome da tua escola aqui no chat. De onde você é? De que escola você é? Bota aqui no chat para a gente te conhecer. Vamos lá? Olha só também, nome de instituição, de entidade, estado. Somente quando se referir a governo, a instituição governamental. Você sabia disso? Você errou isso lá na sua redação? Então, ó, o estado, quando se refere a governo, deve ser grafado com letra maiúscula, tá, galerinha? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá para mais regrinhas. Pronomes de tratamento e formas, né, de relevância, sempre com a inicial maiúscula, tá? Então, vamos lá. Quando eu estou tratando aqui dos pronomes de tratamento, certo? Ou seja, que são formas também de reverência, né? Nós sempre vamos usar a inicial maiúscula. Olha esses exemplos aqui, ó. Vossa Excelência, os dois grafados aqui, ó, com as iniciais maiúsculas. Regrinha para você, né? Senhor presidente. Ana Cláudia, mas você não estava dizendo que senhor era escrito com letra minúscula? Calma, calma, muita calma nessa hora. Aqui nós estamos falando de um pronome de tratamento para uma autoridade. Aí é diferente, né? Nesse caso aqui, vai ser grafado dessa forma nos documentos oficiais. Mas normalmente, comumente, aí não precisa, tá certo? Ó, Vossa Santidade, escrito aqui com letra maiúscula. Então, ó, a diferença aqui do senhor com letra maiúscula, né? Presidente. Para o senhor presidente também, que a gente vai ver lá, que presidente não precisa ser grafado com letra maiúscula, né? O cargo em si, aí existe uma diferença, que é a forma de tratamento usada em documentos oficiais, galerinha, tá bem? Essa é uma diferença básica. Bom, documentos oficiais, como leis, decretos, constituições, documentos semelhantes, levam letra maiúscula nas palavras que os designa.
Isso é interessante porque tem muita gente que utiliza como repertório sociocultural leis, decretos, né? Alguns documentos de leis também. E aí, como é que eles devem ser grafados? Vamos lá. Bom, nós estamos falando das palavras que os designa pelo seguinte: algumas leis, elas são chamadas de uma maneira diferenciada, assim, diferentona. Por exemplo, nós temos aqui a lei federal maior, é chamada de Constituição Federal. Quando eu me refiro ao documento em si, Constituição Federal deve ser grafado com letra maiúscula. E como eu sei que na sua redação você não está falando de todas as constituições do mundo, você está geralmente se referindo à Constituição Federal Brasileira, então grafe com letra maiúscula, tá bem? Muito bem. Bom, as leis de diretrizes e bases da educação nacional, que é a lei da educação brasileira. Ela é chamada de lei de diretrizes. Observe que aqui essa designação também vai no maiúsculo, ok? Belezinha? Muito bem. O Estatuto do Idoso, ó, estatuto também grafado com letra maiúscula. E os apelidos de lei também valem, tá, gente? Por exemplo, Lei Maria da Penha, também, né? Opa! Lei Maria da Penha, né? Você vai ver que o apelido da lei, porque esse não é o nome oficial, mas o apelido da lei também vai ser grafado, né? Com a letra maiúscula. Nós temos também a consolidação das leis trabalhistas. Olha o nome dessa lei como é diferente, né? Consolidação. Também vai ser grafado com letra maiúscula. Gostaram dessa dica? Olha daqui para o chat, tem gente que está falando de onde veio. Que legal. Então, vamos lá. A Janile Ingrid estuda na EP Joaquim Nogueira. Tem mais alguém aqui da Joaquim Nogueira? Um beijo para a EP Joaquim Nogueira. Temos aqui, eu era do Santo Afonso. Então terminou, né, Cauê? Pelo que eu entendi. Bom, tem gente aqui da Serra da Ibiapaba, de Tianguá. Amo Tianguá. Um beijo, Júlia, aí para Tianguá. Eu ainda tenho dificuldade na hora de fazer. Eu acredito, Júlia. Bom, oh, caramba, temos alguém de São Luís do Maranhão. Opa, Natália, beijão para você. Muito bem. Super Enem, kkkk. Verdade, verdade. Olha aí, o próprio nome aqui do nosso projeto já reflete aí essas novas regras do novo acordo ortográfico. Eita, que agora a coisa ficou séria. Você está preparado? Gente, a Viviane aqui de Madalena, beijo para Madalena. Vocês estão preparados agora, gente? Porque eu tenho certeza que essa é a regra da confusão. É a regra da dúvida, mas eu trouxe aqui para vocês todas as informações mais importantes. Vamos falar sobre como grafar títulos de obra dentro da redação do Enem? Porque eu acho que é uma dúvida muito grande. Opa, tem gente aqui do José Cláudio de Araújo, né, da Escola Municipal José Cláudio de Araújo, Mucambo. André, um beijo para você, tá? Oh, um beijo, obrigada, Natália, pelo beijo. Fiquei a Natália, né? Ana Natália, gostei muito desse nome. Então, vamos lá. Bom, vamos continuar? Então, olha só, se você está curioso, hoje nós vamos falar sobre essa regra do uso da letra maiúscula em títulos de obra. Então, vamos lá. Segundo o vocabulário da língua portuguesa de 2009, que foram as últimas regras, né, que foram lançadas pela Academia Brasileira de Letras, né? Nos títulos de livros, filmes, músicas, jornais, pinturas, artigos e obras artísticas, usa-se letra maiúscula apenas na primeira palavra e nos nomes próprios, salvo uma decisão estilística ou editorial. Vou explicar. Vamos lá com calma. Bom, segundo a regra, segundo a gramática normativa, o mais normal, o mais comum é que a gente se utilize apenas da letra maiúscula no início do título, tá? No início do título. E as outras demais palavras comuns que compõem o título, elas devem ser escritas em letra minúscula, tá certo? Caso tenha dentro do título um nome próprio, aí o nome próprio vai para maiúsculo. Tá certo? Mas aí você vai me dizer assim, professora, mas eu já vi muitos títulos de obra sendo escritos com todas as iniciais maiúsculas do título. Sim, é verdade, acontece, porque as editoras têm liberdade para fazer isso, tá? E também existe uma decisão estilística do próprio autor. Então, existe uma flexibilidade em relação a essa regra, mas a preferência é de que você grafe da seguinte forma. Então, vamos lá. Forma recomendada, segundo a norma ortográfica, exemplos. Olha aqui um livrinho realista maravilhoso que nós amamos, do Machado de Assis, Dom Casmurro, né?
Dom Casmurro, escrito apenas com a primeira inicial maiúscula. Se dá um susto, né? Aqui nesse caso, olha só, essa grafia ela vai acontecer porque nós vamos ver que Dom Casmurro é uma pessoa rabugenta, né? O Casmurro é como se fosse ali um dom que é rabugento. Esse dom é rabugento. Então, é um apelido, né? Assim como se fosse uma qualidade, um adjetivo. Então, normalmente deveria ser grafado aqui com letra minúscula, né? Professora, mas eu já vi nas editoras com letra maiúscula. Sim, também com letra maiúscula por causa dessa questão estilística, tranquilo, tá? Grande Sertão Veredas, né? Então, olha só aqui, ó. Grande Sertão, então vocês vão ver que poderia ser grafado com todas as iniciais maiúsculas, mas o mais recomendado é que vocês usem a primeira maiúscula e as demais minúsculas, ok? O Alto da Compadecida, observe aqui, ó, alto, né, que é um gênero textual, uma peça teatral, né, geralmente religiosa, então apenas com a inicial. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um título interessante da gente analisar primeiro, olha só. Nós temos aqui memórias, né, que é a primeira palavra do título escrito com letra maiúscula, certo? Póstumas, que é a qualidade, né, a memória que foi ali escrita depois da morte, né? E aqui nós temos Brás Cubas, que é o nome do personagem. Então, ó, Brás Cubas, escrito dessa forma justamente porque Brás, certo? Brás Cubas, aqui nesse caso, é o nome próprio do personagem, então vai ser grafado. Vamos lá para essas regras, então? Olha só. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora veio. Somente a primeira palavra inicia com maiúscula, tá? As palavras internas ficam em minúscula e nomes próprios mantêm a letra maiúscula, ok? Essa dúvida aqui foi interessante. Minha escola é o IFCE e o Super Enem. Um beijo, Patrícia. Qual é o campus que você é, Patrícia? Bota aqui. De que campus você está falando, tá? Tem que estar entre aspas. Ai, Cauê, eu vou falar justamente sobre isso, tá? Vamos lá. Eu não trouxe aqui para aula porque ainda não é a nossa discussão, falar sobre aspas a gente vai falar mais à frente, mas eu já posso adiantar e tirar essa dúvida, tá? Bom, segundo a própria Volpe, segundo o próprio vocabulário, segundo algumas gramáticas, o título ele deve ser destacado em itálico, preferencialmente, tá? Mas como na nossa escrita é à mão, então tudo já é itálico, né? A utilização das aspas é adequado sim para destacar o título. Obrigatória, na Cláudia, o Enem vai tirar ponto da minha redação se eu não colocar aspas? Não, ele não tira ponto. Mas se você quiser utilizar as aspas, é muito adequado para destacar o título de obras, tá? Então, muito bacana, pode usar sim, fica à vontade. Lembrando também que as aspas são utilizadas para citação, então muitas vezes a pessoa fica meio tímida de usar aspa para título, aspa para citação dentro da mesma redação, tá? Então fica ali a seu critério, a sua escolha, beleza? Bom, fica ligadinho que já já a gente tem exercício, hein, para fazer juntinhos. Tem uma dúvida aqui. E conceito como educação básica, né? Educação básica, eu vi que em alguns documentos oficiais ele é grafado com letra maiúscula, sim, mas como eu falei para você, é uma questão estilística, tá? Mas, segundo a própria gramática, a educação básica deveria ser grafada com letra minúscula, tá bom, Eduardo? Tirei a tua dúvida? Entendi. O conceito de educação bancária. Desculpa, eu li educação básica, é bancária, né? O conceito do nosso Paulo Freire. Ok, ok. No caso, como é um conceito, educação básica, né? Educação bancária, é uma escolha sua estilística colocar dessa forma, tá certo? Mas se você quisesse colocar com a letra minúscula também não tinha problema, não, tá? Até mesmo entre aspas, porque é um conceito, ok? Tranquilo. Eita, do Campus Fortaleza, meu IFCE é de mel. Gostei, Patrícia. Muito bem. Um beijo aqui para o Campus Fortaleza que está nos acompanhando na aula de hoje, na live de hoje. Obrigada aqui pelos emojis de beijo, maravilhoso. Vamos continuar? Então, olha só. Mantém-se a inicial maiúscula em nomes próprios, né? Como a gente já tinha falado, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que, ó, Brás Cubas que está nome próprio, a gente vai permanecer, né? A vida de Napoleão, aqui um exemplo, né? Então, ó, Napoleão, que era essa figura histórica, também vai ser escrita e grafada dentro do título com o N, né, maiúsculo aqui.
Bom, vamos falar dos topônimos, que eu acho que causa muita dúvida também. Topônimos são nomes de lugares, né? Então, olha só, nós temos aqui viagem ao Rio de Janeiro. Então, dentro do nosso título, tem aqui Rio de Janeiro, que é o nome de lugar. Então, ele vai ser grafado, vai seguir a regra, né, do uso da letra maiúscula. Cartas da Europa, aqui o continente, ó, vai ser grafado também com letra maiúscula. Ok, gente. Vamos lá, títulos que contêm personagens históricos ou entidades nomeadas, como História da Segunda Guerra Mundial. Como a gente vai ver ali na frente, né? Os eventos históricos, né? Eles são grafados com letra maiúscula, como Segunda Guerra Mundial. Olha, até o Mundial também vai para o maiúsculo, porque é um evento histórico marcante da nossa história também, né? Então, ele vai ficar com a letra maiúscula. E aqui, a primeira letra do título, que é História, né? Então, assim, História da Segunda Guerra Mundial vai ser grafada dessa forma em razão disso. Vamos lá, então. No caso das preposições, artigos e conjunções, Ana Cláudia, como é que fica? Fica minúsculo, né, gente? A não ser que ele inicie o título, certo? Compondo o título, ele vai sempre ficar em minúsculo. Então, o de, o da, o em, o para, compondo títulos, vai ficar sempre em minúsculo. Deu para entender, galerinha? Manda coração aqui para mim, você que está assistindo a nossa live e está compreendendo essas discussões, né? Então, olha só, deixa eu só consertar aqui. Tem um negócio aparecendo aqui. Deixa eu deletar. Acho que eu vou só tirar ele aqui. Pronto. Vou botar aqui. Muito bem. Ah, a Natália mandou coração. A Ravena Nunes também me mandou coração. Gente, obrigada aí pelo apoio. Obrigada por ficar aqui na live comigo. Esse carinho é muito importante para o Super Enem, importante para os professores. Apoiem, participem nos chats. Ajuda muito, tá? Então, vamos continuar? Nós temos outros usos da letra maiúscula, galerinha. Olha, resumi aqui bem para vocês. Primeiro, no nome de festas e datas comemorativas, nós também utilizamos letra maiúscula, ó, Natal, Páscoa, Carnaval, Dia das Mães, certo? E aí também nós temos a questão de regiões específicas, como Nordeste brasileiro, Norte do país, Ocidente europeu, Oriente Médio. Opa, Ana, surge uma dúvida. Como é que pode? Olha só, Nordeste brasileiro. A palavra Nordeste está grafada aqui, né, com letra maiúscula, Norte também, Ocidente também, Oriente também. Mas por que então que brasileiro não está com letra maiúscula, Ana Cláudia? Por que não pode? Vamos lá. Brasileiro é adjetivo pátrio, né? É palavra também que dá a ideia é palavra gentílica, né? Ou seja, que dá a ideia de origem. Vocês vão perceber que nesse caso, no gentílico, eu vou deixar ele minúsculo, né? Então, nós temos aqui, ó, brasileiro se referindo à origem, né? Vai ser escrito com letra minúscula, tá bom? Então, brasileiro com letra maiúscula, não, gente. Vocês acreditam que eu corrijo muito isso nas redações? Muito, as pessoas confundem muito Brasil e brasileiro. E aí trocam e escrevem brasileiro com letra maiúscula. Mas não, brasileiro é adjetivo pátrio, deve ser escrito com letra minúscula, gente. A mesma coisa aqui, ó, país é o Nordeste do país, com letra minúscula, né? País é um substantivo comum, escrito com letra minúscula. Europeu, Oriente Europeu, ou seja, é a região da Europa, né? Também da ideia de origem, também aqui vai ser um adjetivo pátrio, então nada de letra maiúscula. Agora, Oriente Médio é diferente, né? Ana, por que Oriente Médio está escrito com M maiúsculo? Porque se tornou o nome da região de uma maneira como se fosse praticamente o nome próprio mesmo. Diferente de Ocidente Europeu, que está mostrando ali, né, a região da Europa, o Oriente Médio é uma região mundial que é descrita dessa forma, ganhou esse nome próprio. Então, aqui nesse caso, Oriente Médio, escrito com M maiúsculo, tá bom? E aí, vamos lá falar de siglas e abreviações, olha só. Aqui no caso do Enem, por exemplo, tradicionalmente o Enem,
ele até poderia ser escrito dessa forma aqui, ó, com a letra maiúscula toda em caixa alta. Mas eu vou explicar para vocês que algumas meu Deus do céu, o que foi isso? Algumas siglas, deu uma enrolada na língua aqui. Algumas siglas, elas são chamadas de siglas nominais, porque elas são fáceis de falar e elas são faladas, né, gente, como se fosse o nome mesmo, né? Elas soam bem falando como o nome. Então, nesses casos, ó, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó, Enem com a letra inicial maiúscula, tá? E o restante minúsculo, tá? Então, as siglas e as abreviações, elas também são grafadas com letra maiúscula, que é a ONU, né? Escrita dessa forma, o IBGE. Aqui, por exemplo, a abreviação de senhor, né, a primeira inicial maiúscula. A abreviação de Vossa Excelência, né, com V maiúsculo e o E também de excelência no maiúsculo, tá certo? Muito bem. E aí, gente? Brasileira é nacionalidade, exatamente, mentes brilhantes. Sudeste asiático, exatamente, perfeito, Eduardo, escrita exatamente dessa forma. Vocês estão muito bem. Eita, que a competência 1 esse ano vai ser gabaritada. Dúvidas recorrentes na redação do Enem, gente, vamos lá. Bom, algumas dúvidas eu coloquei aqui nesse quadro, porque elas geram realmente um negócio ali nas correções, tá? Eu encontro muito desses erros, por isso eu montei esse quadrinho para tirar as dúvidas. Então, por exemplo, Ana, governo com letra maiúscula ou letra minúscula na minha redação? Tô sempre ouvindo meus professores falarem que devo colocar com letra maiúscula. Deixa eu te explicar. Gente, olha, segundo a gramática, governo, no sentido geral da coisa, o governo, né, no sentido mesmo de o governo, a instituição que governa e tal, não é o nome próprio lá nos documentos, não o nome próprio da instituição. Eu estou me referindo de maneira geral ao governo. Nesse caso, governo deve ser escrito com letra minúscula, gente, tá? Governo com letra minúscula, ok? Agora, se eu for grafar lá o governo federal, estou falando da instituição governo federal, aí é diferente, tá? Seria o nome próprio, mas aqui não. Se eu estou falando de maneira geral e na sua redação, geralmente você fala de maneira geral, no sentido geral, então o mais correto é escrever com a letra minúscula, tá, gente? Muito bem. Existe uma diferença, então, entre estado grafado com letra maiúscula e estado grafado com letra minúscula. Olha só, eu uso estado com letra maiúscula quando eu me refiro à instituição política. A gente até falou sobre isso já anteriormente, tá? Então, ó, olha esse exemplo aqui, ó. O Estado garante direitos sociais. Então, eu estou falando aqui do Estado instituição governamental. Tá bom? Que representa ali o executivo, o judiciário, o legislativo, todo mundo junto, tá? As instituições que governam. Então, Estado com letra maiúscula. Mas, se eu estou me referindo ao Estado, unidade federativa, sentido mais comum, então, nesse caso, ó, Estado com letra minúscula, o Estado do Ceará enfrenta desafios. Observou agora? Então, saiba aí qual é a diferença da forma de escrever na sua redação. Geralmente, nós nos referimos a Estado e instituição governamental. Então, fica atento, porque se for esse o sentido, letra maiúscula na tua redação, tá? Poder público também causa muita dúvida. Gente, poder público também com letra minúscula, tá bem? Ó, cabe ao poder público agir. É a mesma coisa de governo, tem um sentido geral, tá certo? País, que a galera gosta muito de escrever país com letra maiúscula, gente. Mas olha, país é um substantivo comum, galera, tá? Deve ser escrito com letra minúscula. Então, ó, o país apresenta dificuldades, ok? Acho que você está aprendendo muita coisa bacana aí para melhorar a sua redação. Conta para mim no chat como é que tá indo. Você sabia dessas regras? Já estava aplicando na sua redação? E aí, quando você mandou lá para a nossa correção, você já está aplicando essas regras? Conta aqui para mim no chat, tá? E aí, Brasil, ó, o nome do nosso país, Brasil, nome próprio escrito com B maiúsculo, tá, galera? Porque é nome próprio, então, ó, o Brasil possui grande diversidade, ok? Período histórico, então vamos lá, período histórico. Período histórico escrito com maiúscula. Exemplo, Revolução Industrial, tá certo? Revolução Industrial escrito com letra maiúscula, ok? Constituição Federal, maiúscula, é o nome do documento, ó, Constituição Federal de 88. Sei que você adora utilizar a Constituição na sua redação. Por favor, grafe corretamente. Então, vamos lá, vamos fechar?
Então, a gente vai falar um pouquinho do checklist para tirar as dúvidas. E aí você pode usar esse checklistzinho, printa aí, deixa no teu celular e tira as dúvidas. Olha só, antes de usar letra maiúscula e letra minúscula, se pergunte. Pergunte sempre, olha só. É nome próprio? É instituição oficial? É início de frase? É conceito geral? Então, ó, se for, aqui, ó, se não, vai usar letra minúscula. Se for, letra maiúscula, tá? Deu para entender? Vamos verificar a nossa aprendizagem. Vou lançar aqui para vocês algumas frases para vocês observarem quais são os erros. Lancei aqui a letra A, que diz: o governo brasileiro deve investir na educação digital para reduzir a desigualdade social. E aí, gente? Eita, Mentes Brilhantes falou que a dificuldade é a acentuação. Vem aí, Mentes Brilhantes, essa aula está sendo preparada. Logo, logo a gente vai falar sobre acentuação, você não pode perder. Eduardo, se for início de frase, governo brasileiro pode ser grafado com letra maiúscula, mas se não, é governo brasileiro. Isso, certinho, minúsculo. Ok, vamos lá responder, letra A. Quem aqui percebeu quais são os erros da letra A, galera? Coloquem aqui no chat para mim. E aí, quais são os erros que vocês estão observando aqui nessa primeira frase? Manda aqui para mim no chat. O governo brasileiro deve investir na educação. O Eduardo já mandou aqui, né? Governo brasileiro, está escrito com letra maiúscula, mas deveria estar minúscula. O que mais? Tem mais coisa? Desigualdade social, escrito com letra minúscula, tem que estar maiúscula. Muito bem, Eduardo. Quem mais, gente? Vamos lá. O que vocês estão percebendo aqui? Né? Ok. Tem mais problemas? Não? Opa, educação digital, né? Educação digital também, com letra maiúscula. Muito bem, letra minúscula, né? Muito bem, galera, isso mesmo. Olha só aqui a versão corrigida. O governo brasileiro deve investir na educação digital para reduzir a desigualdade social. Muito bem, não é nome próprio, né, gente? Aqui não tem nome próprio, certo? Não é uma instituição oficial. Nós estamos falando do governo brasileiro no sentido amplo, geral. O início de frase já está grafado aqui com maiúsculo, né? E conceitos gerais como educação digital, a gente vai escrever tudo com minúscula, tá? Muito bem, arrasaram. Vamos para a letra B. A letra B, o Enem é aplicado pelo MEC. O que tem de errado aqui nessa frase, gente? Manda aqui para mim. Escreve a frase toda já. Né? Como é que ela deveria ser grafada? O Enem é aplicado pelo MEC. Pelo Ministério da Educação e Cultura. E aí? Esperando vocês aqui no chat, gente. Manda aqui para mim, vamos lá. Opa, o Eduardo mandou a frase Enem, muito bem com a inicial maiúscula, né? É aplicado pelo MEC, o Eduardo colocou em caixa alta, né? Como é uma sigla nominal, pode se escrever apenas com a primeira maiúscula e o restante, né? Em caixa baixa, minúsculo, né? O Enem, o Hudson também. Muito bem, gente, muito bem. Aqui a Raíssa também mandou corretamente. Gente, vocês arrasaram demais. É isso mesmo, ó. O Enem é aplicado pelo MEC. Então, olha só, como é uma sigla nominal, nós vamos grafar aqui, ó, com a primeira maiúscula e o restante em minúsculo. Arrasou. Vamos lá, gente, olha só. Durante o carnaval, o governo federal anunciou medidas para melhorar educação no norte do país. O que tem de errado nessa frase? Vocês podem escrever ela aqui certinha? Vamos lá? Mandem aqui para mim. Boa tarde, Daniel Vitor. Seja muito bem-vindo à nossa live. Nós estamos aqui corrigindo períodos que estão escritos, né? O que tem o uso da letra maiúscula e minúscula irregular. Então, vamos lá? Mandem aqui para mim, como é que a letra C deveria ficar, pessoal? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos observar que eu inicio aqui o meu período, né, com a letra maiúscula,
Carnaval, que é um período de festa, é um feriado, é uma época festiva, sim, letra maiúscula, mas nós aprendemos que governo federal, se eu não estiver falando da instituição de maneira própria, estou falando de maneira geral, governo federal com letra minúscula, né? Anunciou medidas para melhorar a educação, a gente já viu que é educação com letra minúscula mesmo, e no norte do país. Vamos ver aqui, ó, durante o carnaval, Raíssa, carnaval com letra maiúscula, e governo federal minúsculo, né? Lembre-se, carnaval é época festiva, como Natal, certo? Deve ser escrita com letra maiúscula, norte do país. Olha que país com letra maiúscula, será que isso aqui tá certo, gente? Olha só, vamos lá para a escrita correta, ó. Opa! Durante o carnaval, o governo federal anunciou medidas para melhorar a educação no norte do país. Então, veja que carnaval, que é um feriado, uma data festiva, ela é escrita com letra maiúscula, mas quando eu falo do governo federal de maneira geral, certo? Não estou grafando aqui o nome oficial da instituição, ele vai ser grafado com letra minúscula mesmo, tá? E norte, que é aqui a nossa região, né? Região do país, é escrito com letra maiúscula. Quem acertou, parabéns. Olha só, o Hudson arrasou demais. A Mariane também arrasou, Mariane, parabéns. O Eduardo também. Gente, vocês estão muito bem, muito bem. Que bom, que coisa boa. Maravilha. Vamos lá, vamos continuar. Ainda tem muita coisa para a gente falar, tá, gente? Muito bem, vocês arrasaram aí no uso da letra maiúscula. Vamos agora passar um pouquinho para as dúvidas sobre ortografia. Muito bem. Vocês que estão aqui no chat, que estão conversando comigo, arrasando aí no uso da letra maiúscula e da letra minúscula, me contem. Vocês têm dificuldade na escrita de algumas palavras? Manda aqui no chat para mim quais são as dúvidas que vocês têm em relação à grafia de palavras. Diz, Ana, eu me enrolo muito com palavras quando o S tem som de Z, por exemplo, ou então o X e o CH, né? Eu tenho muita dificuldade. Manda aqui para mim quais são as suas dificuldades de ortografia. Hoje nós vamos tentar falar sobre algumas dessas dificuldades. Vamos começar. Vamos lá. Bom, o estudo da ortografia também é convenção da escrita, né? É um desvio gramatical. E acontece muito, principalmente quando as pessoas estão ali no nível de domínio da norma culta, que eu vou dizer que é mediano. Analisando as notas do Brasil, de vez em quando saem assim umas pesquisas, umas análises, uns gráficos que mostram ali os erros dos alunos. É muito comum a gente perceber que os alunos brasileiros, desculpa, gente, estão ali no nível mediano, que geralmente eles ficam mais ou menos ali nos 120 pontos na redação, né, em relação à competência 1. A gente diz que é mais ou menos um domínio mediano da língua. E aí, nesse tipo de domínio mediano, ainda aparece muito problema de ortografia. E como é a média do país, acho que vale super a pena a gente falar sobre isso, tá? Bom, a Mariane, ela me diz que sim, principalmente em concordância e algumas acentuações. Então, em ortografia, não, né, Mariane? O problema realmente é a concordância, a acentuação. Estou copiando por isso, não estou interagindo. Tudo bem, RS Cardoso, tudo bem. Ah, é a Rosinalda, mora na Calcaia. Um beijo, Rosinalda, um beijo aí para Calcaia. Gente, eu tô muito feliz. Tem gente de muito canto diferente participando aqui da live, que bacana. Então, olha o Super Enem bombando. Gente, faz propaganda do nosso canal, fala do nosso projeto para as pessoas. O canal no YouTube é aberto para todo mundo pode estar nessa live. A gente tem que bombar. Vão lá, espalhem nas redes sociais, falem bem da gente por aí. Tá? Então, olha só, o estudo da ortografia na redação do Enem. Para entender melhor o que é ortografia, né? Vamos começar falando da origem dessa palavra, né? Vem ali do grego antigo, ortos e grafia, né? Ortos, né, que significa reto, correto, direito, né? E grafia, que significa escrita, ou ato de escrever. Gente, literalmente, ortografia é a escrita correta, tá? Ou modo correto de escrever, beleza? O uso do hífen, né, o Eduardo? Nossa, Mentes Brilhantes, abriu um grupo para o Super Enem, gente, que maravilha. A Mariane diz que em ortografia erra às vezes, tá certo. Muito bem. Por nada, por nada.
Rosinalda, por nada. Então, vamos lá, gente. Bom, o que, que vai acontecer? Na redação do Enem, cada um desses problemas relacionados à forma de escrever das palavras é considerado um desvio. Sim, gente, é considerado um desvio. E você lembra do que a gente falou no início da aula? Se eu tiver mais de 2 desvios, eu já perco 40 pontos na minha competência 1. Então, isso é muito ruim, porque eu posso deixar de tirar 200 pontos justamente porque eu escrevi, sei lá, 3 palavrinhas, né, de maneira errada. Então, vamos entender isso aqui. Na redação do Enem, a ortografia é analisada aqui na competência 1, nas nossas aulas, a gente vai falar sobre isso, e é considerado uma convenção da escrita, né? Por isso é um desvio. Vamos lá. Bom, tem umas regrinhas aqui para te ajudar, então eu tentei resumir aqui para você entender melhor. Olha só como é que fica. Na regra geral, se a palavra primitiva, ou seja, a palavra que der origem, certo? For escrita com S, a palavra derivada também vai ser escrita com S, tá? Se ela for escrita com Z, ela também, a palavra derivada vai ser com Z. Então, vamos começar logo falando sobre o uso do S e o uso do Z, que causa muita dúvida nas pessoas, tá bem? Mas aí, conhecendo as regras, fica muito mais fácil. Eu acho que tem uma coisa que apareceu aqui, que deu um erro aqui. Deixa eu apagar esse negócio. Bom, então olha só. Bom, voltando aqui. Se a palavra primitiva é escrita com S, certo? Nós vamos observar que a palavra derivada também vai. E se não houver S, tá? Se a palavra não tiver S e nem Z, eu vou usar sempre o Z. Isso é legal, né? Então, o uso do S está condicionado à palavra de origem. Isso já ajuda muito. Então, vamos lá falar a respeito de palavras que começam, que são escritas com S, mas que têm som de Z. Tá certo? Vamos ver quais são as regras. Primeira regra, tá? Quando o sufixo, certo? Ele vai ser escrito com a letra S, né? Com som de Z, quando o sufixo ele vem de um radical que é um substantivo. Então, por exemplo, a palavra maresia, que vem de mar, né? A palavra poetisa, que vem de poeta, tá vendo? Então, quando eu tenho aqui uma palavrinha que é um substantivo e eu vou acrescentar o sufixo, geralmente o meu sufixo, ó, Szinho nela, tá bom? Szinho nela, ok? Isso aqui é nessa regra do uso do S, tá? Quando eu tenho, por exemplo, o nome feminino em títulos, né? Como, por exemplo, princesa, duquesa. Nesse caso de títulos femininos, né, terminado em esa, apesar do som ser de Z, a escrita é com S, tá bem, galerinha? Isso aqui ajuda muito na hora dessas dúvidas. Muito bem. Quando eu tenho o prefixo des, que dá a ideia de negação, e aqui eu tô presumindo que vocês sabem o que é um sufixo e o que é um prefixo. Então, vamos lá. Os sufixos são acréscimos, né? São pedacinhos de palavra, que eu vou chamar aqui de morfema, né? São pedacinhos da palavra que são acrescentados ao final, fazendo ou trazendo uma modificação para o seu sentido, tá? Então, o prefixo é um morfema, né? Uma partezinha, um pedacinho de palavra que eu acrescento no início para transformar o sentido. Então, aqui, ó, por exemplo, quando as palavras têm o prefixo des, que dá a ideia de negação, aí eu vou usar o S. Por exemplo, desleal, desobedecer. Tem esse som de Z, né? Des, mas a escrita é com S. Beleza, gente? Enem e MEC devem ser maiúsculos. Sim, MEC com certeza você vai escrever em caixa alta. O Enem tem as duas possibilidades. Você pode escrever todo em caixa alta, não tem problema, porque é uma sigla. Mas como é uma sigla nominal, as pessoas geralmente utilizam com a primeira maiúscula e o restante minúsculo, tá, Vitor? Carnaval com letra maiúscula porque é uma data comemorativa. País minúsculo e educação minúsculo. Acho que o Vitor está respondendo agora. Muito bem, vamos adiante. A gente já está aqui falando de ortografia, Vitor, tá? Muito bem, vamos lá falar aqui das regras de ortografia, ainda falando do uso do S com som de Z. Quarta regrinha, tá? Nós temos aqui...
Deixa eu ver se melhora aqui. Bom, quando nós temos palavras, né, em que a derivação tem D, geralmente há uma correspondência com o S. Isso aqui é interessante da gente ver. Por exemplo, olha só, vocês vão perceber que nós temos defender e defesa, né? Então, ó, defender, que tem aqui o D, ó, tá vendo? Ó? Aí, ó, defesa, tá vendo? Então, a correspondência entre a letra D e a letra S com som de Z. Então, geralmente, quando a palavra tem o D aqui na palavra, a derivação, né, dessa palavra com D, ela vai ser feita com S. Isso é interessante, né? Então, outra palavrinha aqui, deixa eu ver se eu apago aqui esse negócio. Pronto, vamos lá. Bom, a palavra aqui, por exemplo, pretender, né? Se vocês observarem aqui. A palavra pretender, que é escrita com D, tá vendo? Ó, pretender. Na sua palavra derivada, que é pretensão, vai escrever com S. Tá vendo? Uma correspondência aqui nessas palavrinhas. Então, isso ajuda você a tirar essa dúvida. Por exemplo, a palavra pretender, pretensão, é com Z ou com S? Bom, tem uma correspondência entre o D e o S, então eu vou escrever com S, tá? No caso dos adjetivos pátrios, olha só, adjetivos pátrios geralmente são escritos com S, tá, gente? Com som de Z, como por exemplo, português, né? Francesa, né? Ou seja, que é a origem, né? Aquele fulano é o quê? Ele é português, né? Veio lá de Portugal. E aquela fulana lá, francesa, né? Ó, escrita com S, tá bem? Quando eu tenho aqui os verbos por e o verbo querer, vocês vão ver que a gente vai sempre escrever com o S. Então, por exemplo, ó, aqui os derivados do verbo por e do verbo querer. Então, ó, verbo por, eu pus, tem som de Z, mas é escrito com S, né? Eu quis, escrito com som de Z, mas é S, né? Pusesse, ó, som de Z, mas escrito com S, ok? Então, se é do verbo pôr, se vem do verbo querer, já sabe, escrita com S, ok? Sétima regra, após ditongo, exemplo, coisa, Neuza, né? Vai ser escrito aqui com S também. Essa dica é muito legal. Tá com dúvida? Tem um ditongo aqui, vem depois de ditongo, então é S, tá bem? Outra regra. Quando eu tenho diminutivo, que vai ser escrito com S, isso aqui é um caso bem interessante, porque nós temos diminutivos que são escritos com Z e diminutivos que são escritos com S. Mas os diminutivos escritos com S, eles são derivados de palavras que já são escritas com S. Então, por exemplo, ó, Luiz, Luizinho. Rosa, Rosinha. Tá vendo? Então, aqui nós vamos observar a origem, né? Então, assim, esse diminutivo vai manter o S, porque o radical da palavra já tem S, certinho? Lembrando que radical é o morfema da palavra que fica com o significado básico, né? Ele tem tanto a estrutura básica quanto o significado básico da palavra, ok? Nona regra, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, o uso do oso, do osa e do isa, certo? Eu vou utilizar o S e não o Z quando há esse sentido de cheio de alguma coisa. Exemplo, olha só. Cheiro, cheio de cheiro é cheiroso. Olha aí, ó. Feio, cheio de feiura é feioso, tá? Bom, cheio de bondade é bondoso, certo? Então, a gente vai utilizar o S nesses casos. Beleza, gente? Alguém tem dúvida? O Gabriel fez uma pergunta aqui. Por que a palavra que precisa do U e o sendo que o que já tem som de que. Interessante, né, Gabriel? Geralmente tem a ver realmente com a origem da palavra, tá? Como você tá vendo aqui nessas regras do uso do S e do Z, você vai perceber que muitas vezes quem determina a forma como a palavra é escrita é a palavra que originou ela. Então, às vezes, a origem dessa palavra
é que vai determinar o uso do QU e do GU. No caso de algumas palavras do português, no caso do G, a gente usa o U para diferenciar sons, mas no caso do Q não, né? Tem mais a ver realmente com a origem, ok? 10ª regra, né? Quando as palavras terminam com eis ou com esa, certo? Isso vai acontecer nos femininos de título, né? E que dá a ideia de nacionalidade, de origem, como por exemplo, marquês, marquesa, holandês, holandesa, burguês, burguesa. Veja que aqui, ó, nós temos a origem e nós temos aqui um título feminino que é gerado justamente dessa palavra, que dá essa ideia de nacionalidade de origem, tá? Então, marquês, marquesa, holandês, holandesa, burguês, burguesa, com S, ok? Muito bem. Nós temos aqui alguns substantivos que eles são terminados em são, né? Tem esse som de Z ainda, né? Mas é escrito com S porque eles são resultados de determinados verbos. Então, por exemplo, verbos que terminam com ender, certo? Como a palavra pretender, no seu derivado, certo? No resultado desse verbo, vocês vão perceber que nós vamos ter substantivos que vão ser escritos com são. Por exemplo, pretender vai dar origem ao substantivo pretensão. Olha que interessante. Pretender, aliás, suspender, suspensão. Tá vendo? Então, ó, o são aqui, ele vai ter esse som, né? Justamente por causa dessa mudança do verbo, ele tem essa finalização aqui de ender, tá? Ele vai ganhar aqui essa escrita com S, né? Porque pode parecer que seria com C cedilha, né? Por causa do som. Desculpa, eu falei som de Z, mas não é. É som de C cedilha, né? Fica parecendo, ó, C cedilha. Professora, né? Pretensão, devia ser escrito com C cedilha, mas como ele vem do verbo pretender e do verbo surpreender, ou seja, verbos que terminam com ender, ok? Vai ser escrito com S, beleza? Por exemplo, fusão é originado de fundir, né? Então, nesse caso aqui também, você vai perceber que fusão vai ser escrito com são, né? Aqui já tem som de Z, né? Fusão, né? Vai ser escrito com zão, nesse caso, porque vem do verbo fundir, né? Verbo com terminação em dir. Expansão, de expandir, né? Então, aqui já vai ter som de são, tá bem? Muito bem. Aqui, ó, conversão vem de converter, inversão vem de inverter, né? Expulsão, expelir, compulsão, compulsão, né? Aqui também vai ser de compelir, né? Então, você vai ver que terminado aqui, ó, o são por causa dessas terminações. Ana, eu vou ter que memorizar? Eu acho que sim, gente. Tem algumas regras que vocês vão precisar memorizar, porque ajuda muito na hora de tirar a dúvida. Então, ó, vamos lá. Ó, quando terminar em de, em di, verter, pelir, né? Nós vamos usar o são e não ser cedilha, tá certo, gente? Tirar essa dúvida aí de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Muito bem. Se você ainda tá comigo aí, vai mandando coração para mim nessa fila. A gente já tá se aproximando aqui do nosso final da aula, né? Ainda tem umas regrinhas aqui de Z para a gente falar, vamos falar agora do Z, e eu vou tentar agilizar aqui um pouquinho para a gente terminar. Vai mandando para mim algum emoji, vai mandando coração, eu quero que vocês participem aqui comigo. Muito obrigada, hoje passou tão rápido, porque vocês interagiram tanto, foi tão bom, gente, foi muito rápido, eu tô chocada, certo? Então, olha só. Agora vamos falar das regras de ortografia, em que a gente vai se utilizar da letra Z. Quando é que eu utilizo a letra Z? Nós temos aqui algumas regras, então vamos para a primeira regra. Quando eu tenho substantivos abstratos, certo, que terminam com es e esa. Então, exemplo, olha só, lembrando que substantivos abstratos são aqueles substantivos que dão ideia de sentimento, qualidade, ação, estado, e que dependem de outro ser para existir, no caso aqui as pessoas, né? Então, por exemplo, belo vai dar origem a beleza, que é um substantivo abstrato. Então, ó, escrito com Z. Rígido vai dar origem a rigidez, que é escrito com Z. Pobre, pobreza. Sensato, sensatez, certo? Então, observe isso aqui. A correlação entre o C e o Z. Exemplo, nós vamos ter palavras que quando é escrita com C, né, o seu derivado
lá vai vir o seu correspondente com Z. Exemplo, ácido e azedo, né? Existe uma correspondência da palavra ácida com a palavra azedo no sentido e também na escrita. Então, se é escrito com C, a outra vai ser escrita com Z, tá? Décimo, dezena, tá vendo? Interessante para tirar essa dúvida, tá? Uma correspondência aqui entre as palavras. Bom, nós temos aqui, ó, diminutivos e sufixos, certo? Quando nós temos os diminutivos e os sufixos, em que nós vamos ter, por exemplo, olha aqui que a palavra, ela não vai ter aqui, olha, um radical, certo? Em que o S vai aparecer, como a gente viu lá na outra regra, né? Que nós tínhamos um radical que já tinha o S, por isso o diminutivo era feito com S. Aqui não. Aqui você vê que a palavra pai não tem S no seu radical, então o seu diminutivo vai ser feito com Z, paizinho, né? Café, cafezal, pajé, pajezão. Então, veja que esse diminutivo ou aumentativo vai ser feito com Z, porque o radical da palavra não tem S, beleza? Então, uma dica, ó. Se a palavra original não tem S, como em mesa, que é o caso aqui, ó, de mesa e mesinha, a gente vai fazer o diminutivo sempre com Z, certo, galerinha? Tem muita coisa ainda para a gente ver aqui, gente. Eita, o tempo tá avançado. Bom, verbos terminados em izar, com S, e izar com Z, tá certo? Vocês vão observar que é aquele mesmo exemplo. Olha só, que ao acrescentar o sufixo izar, a palavra primitiva, certo? Usa-se Z. Não importa se a palavra primitiva tem S ou se ela tem Z. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que no caso de verbos que terminam com izar, né? A gente vai usar o Z. Então, olha esse exemplo aqui, ó. É porque ele vai dar essa ideia de transformação, isso é interessante. Então, esse izar com Z, ele dá a ideia de transformar, né? Então, exemplo, ó, cristal, eu vou escrever cristal com Z, porque nós temos aqui a ideia de transformação. Então, cristal, cristalizar, né? Desculpa, gente, útil, utilizar. Aí, ó, catequese. Ana, mas catequese tem S, mas dá essa ideia de transformação, certo? Então, é um verbo que eu vou transformar, eu vou criar o verbo. Então, ó, útil, utilizar, catequese, apesar de ter S, eu vou transformar no verbo izar, tá vendo? Então, ó, catequizar. Hipnose, hipnotizar. Síntese, sintetizar. Então, essa ideia de transformação, né? Transformar em verbo, e esse verbo da ideia de transformação vai fazer a utilização do Z, galerinha. Muito bem. A ortografia aqui com o C cedilha, nós temos algumas regras, também vou tentar agilizar. Bom, nós temos uma correlação entre a letra T e a letra C, que no caso vai ser grafada aqui C cedilha, tá? Exemplo, a palavra ato, ela corresponde à palavra ação. Infrator, infração, tá vendo? Então, não existe uma correspondência, é escrito com T, então, opa, vou escrever com C cedilha, tá vendo? Tira uma dúvida rápida, muito bacana. Quando eu tenho ditongo, né, eu vou usar C cedilha, feição, né? Foi-se, tá vendo? Ó, vou usar o C. Então, após o ditongo, eu vou utilizar o C e não o S, tá, gente? Palavras de origem tupi ou de origem africana tendem a ser escritas com C e C cedilha. Por exemplo, Mussum, Miçanga, Iguatu. Miçanga, miçanga, gosto muito dessa banda que canta essa música. Colar de miçanga. Vocês conhecem? Quem conhece Baiana System, bota aqui no chat, falar comigo. Bom, palavrinhas terminadas aqui com CE. Olha só, vão ser grafadas com C cedilha no seu derivado. Então, olha só, correspondência aqui. Lance, escrito com CE, vai ser transformado aqui no verbo lançar com C cedilha. Beleza, gente? Legal, vamos lá. Vamos lá. Usa-se C cedilha em terminações de palavras quando eu tenho justamente aqui, ó, por exemplo, o TO, né? A palavra terminou com TO. Correto. Aí eu vou fazer a derivação, ó, correção, com C cedilha. Terminou com TOR, né? Infrator, infração. Relativo, né? Terminou com IVO, relação, tá vendo? Dicas bacanas, né, gente? Vocês têm que anotar essas dicas, botar no caderno, isso ajuda muito a tirar dúvida.
No caso do verbo ter, então, quando eu tenho o verbo ter, geralmente, quando eu vou ver o derivado, ele vai ser escrito, né? Quando eu tenho o derivado, vai ser escrito com C cedilha. Obter, obtenção. Aqui é a mesma coisa, ó, deter, terminado com deter, que vem do verbo ter também, né? Nós temos aqui um prefixo, né? Deter, que vai gerar detenção. Tá vendo? Muito bem. 10 minutinhos, meu Deus, a live tá acabando, passou muito rápido. Então, ó, o uso de são cedilha, 10 minutos. E SS, vamos lá, vamos tentar avançar aqui nessas regras. Eu trouxe até umas atividades, mas não sei, gente, acho que não vai dar tempo. Então, olha só. A regra de corte, por exemplo, usa-se são ou SS são, né? Essas dois S's, se o substantivo perder 3 últimas letras do verbo. Por exemplo, divertir, diversão, conceder, concessão, regredir, regressão. Então, perder aqui as últimas, ó, opa! Então, a gente ganha aqui o S, o SS. Ana Cláudia, por que que uns com S e outros com SS? Vamos lá, isso aqui eu vou explicar para vocês que acho que é bem interessante, tem a ver com a fonética. Olha só. Como aqui o diversão, vocês estão vendo, né? Nós vamos ter a palavra escrita, né, ó, entre. Veja que o S, ele tá depois do R e logo depois dele vem uma vogal. Então, tem uma consoante e uma vogal. Quando ele está entre uma consoante e uma vogal, ele mantém o som dele de S. Ele não vai precisar. Mas, quando a letra S, ela está entre duas vogais, que é o caso aqui de concessão, para manter o som de S, ela precisa dobrar. Você sabia disso? Então, a gente dobra quando ela está entre duas vogais, para manter o som de S. Então, é por isso que concessão é com 2 S e não apenas com S. A mesma coisa com regressão. Tá vendo? A regressão está entre duas vogais, por isso eu vou dobrar o S e vai dar regressão com SS. Gostou dessa dica? Você conhecia? Como que acessa o site? Eulária, Eulara Rios. Eulara, eu acho que você vai ter que fazer inscrição, né? Você vai ter que se inscrever no QR Code para você acessar o site. Você vai ter que fazer uma inscrição prévia, aí você vai ser aceita, aí depois você vai entrar lá no site para ter acesso. A segunda redação para ser entregue no sábado, Ana, eu não lembro exatamente da data, mas eu acho que é sexta-feira que acaba o prazo. Precisa fazer a inscrição aqui? Eu tenho essa dúvida. O QR Code e o link tá aqui o QR Code de acesso à plataforma tá no YouTube, tá? Não, né? Deve estar no Instagram, né? Não sei, né? Pois é. Gente, a gente espalhou muitos dos cartazes que tem o QR Code nas escolas. Eu acredito que na sua escola você encontre. Eu sei porque lá no IF no campus tem espalhado em bastantes lugares e as pessoas também espalharam nos grupos, né? Esse QR Code. Quem tiver, por exemplo, combina direitinho aí, compartilha o linkzinho de entrada. O Alex perguntou, disse que já faz uma semana, já tá com 2 dias. Não se preocupa, não, mas vai dar certo. Demora um pouquinho, mas dá certo. Hã? É aquele que os alunos receberam pelo Zap, mas também tem o QR Code no cartaz. Onde é que eles podem ter acesso para entrar, né? Tem, né? Ah, ela colocou. Pronto. Tá aparecendo para eles, tá? Deixa eu ver aqui, porque eu saí um pouquinho da tela. Pronto, nós colocamos aqui o QR Code para vocês, gente. Acessem aqui o QR Code para vocês terem acesso à plataforma. Obrigada, Aninha, você é demais. Arrasou. Bom, usa-se são, então, se cortar apenas o R do final. Então, educação, competição, tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho, gente. Bom, a letra SS, né? A gente vai usar o SS quando a gente tem derivados de verbos específicos, como proceder, processo, né? Desculpa. Progredir, progresso. Imprimir, impressão. Comprometer, compromisso. Permitir, permissão. Veja que aqui nós temos verbos que são específicos e terminam com ceder, gredir, imprimir, meter,
permitir, né? Essas palavras, elas vão permitir o uso do SS. Eu acho que justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, ó, o S vai ficar entre vogais e para manter o som de S, certo? Ele vai ter que duplicar. Então, no caso do grau superlativo, ó, o íssimo é sempre escrito com 2 S. Eita, 5 minutos. Meu Deus, meu Deus. O uso aqui de G e o uso de J, né? Aqui nós vamos ver que nós temos alguns sufixos, certo? Que quando terminam em agem, por exemplo, são escritos com G. Então, ó, palavras que têm como sufixo agem, como selvagem, aprendizagem, né? São escritos com G. Tem exceções, a palavra lagem, pagem, lambugem. Mas, por exemplo, eu uso G após o R, tá vendo? Ó? Aspergir, divergir, tá vendo? Com G. E quando a inicial, né? Após a inicial, como agir, agitar, tá certo? E o J, Ana? O J eu vou usar, gente, por exemplo, em terminações como age, laje, traje, ultraje, em verbos terminados em jar, como arregage, arregange, meu Deus, difícil de falar, despeje, agora viagem, quando é verbo, né? Viagem, quando ele vai ser escrito o verbo, né? A palavra viajar, quando ele é verbo, né? Ele vai ser escrito. Acho que esse jeito aqui estava errado. Pronto. Viagem. Muito bem. Ou viagem, né? Quando eu tô falando, eles que vocês viajem, aí, quando é verbo, né? É escrito com G. Eu tirei aqui só para não causar dúvida, já que não está dentro de uma frase, né? Diferença vital. Viagem, quando é um substantivo, é escrito com G, tá? O substantivo. Mas já quando ele vai ser verbo, aqui o verbo viajar, né? Vai ser com J. Espero que eles viajem, tá vendo? Por isso que aqui em cima tava viagem, gente. Pelo amor de Deus, tirei para não causar dúvida. Espero que eles viajem. Nesse caso aqui, ó, que nós estamos no subjuntivo, verbo escrito com J, beleza? Bom, as regras da letra X e do CH, então rapidinho. Olha só, quando eu escrevo com X, regras principais, após ditongo, faixa, peixe, caixa, após sílaba inicial, mexer, mexido, México, após sílaba inicial, enxada, enxame. Aí nós temos algumas palavras que vão fazer aportugamento, né? Aportuguesamento, perdão, e aí a gente vai utilizar o X, por exemplo, a palavra shampoo, a palavra xerife, palavras de origem indígena, xaxim, xingar, chucro, né? Também vão usar X. E o CH, Ana? Bom, cuidado com o radical em CH. Por exemplo, se a palavra primitiva tem CH, a palavra derivada vai manter. Então, ó, cheio, encher, enchente, charco, encharcar, chapéu, enchapelar. Tá vendo? Muito bem. Bom, gente, estamos aqui encerrando a nossa live, né? Tinha até um exercício para a gente fazer, mas não vai dar tempo, a gente está encerrando. Mas, enfim, vamos lá comigo aqui participar. Vamos me dar aqui um tchauzinho. Tem 2 minutinhos. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu coloquei aqui um parágrafo que tem uns probleminhas. E se vocês conseguirem me mandar um minutinho, um minutinho, quem conseguir identificar um erro, 2 erros, manda aqui para mim. Vamos lá, será que você consegue? Eu coloquei aqui um parágrafo. Ai, a Natália, obrigada, viu? Modernizar, analisar, já mandou aqui, ó, o Eduardo já colocou aqui, ele já conseguiu identificar algumas palavras erradas aqui no nosso. Muito bem, foi ótimo, professor, analisar com S, muito bem, muito bem, olha só. Bom, tinha algumas palavrinhas que estavam ali escritas de maneira meio errada, né? Eu botei aqui corrigido para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para ver o que vocês apontaram, né? Analisar aqui, deixa eu dar tempo ainda, 1 minuto, analisar com Z. Nossa, gente, daria uma aula de 2 horas aqui tranquilo com vocês, e vocês são maravilhosos. Sociedade, conhece muito bem, muito bem.
Aqui, olha, nós vamos ter também cultura africana, né, com C maiúsculo, vocês viram aqui direitinho, né? Sociedade com S maiúsculo, que não precisava, né? Muito bem, história africana com H maiúsculo não precisava, e vocês identificaram tudo. Aqui, ó, Estado com letra maiúscula, muito bem, olha só. Bom, gente, que maravilha, estou muito feliz pela nossa aula de hoje, certo? Muito bem, a sociedade, história, ixi, vocês arrasam demais. Eu queria agradecer a participação de vocês hoje. Aqui ficaram as nossas referências bibliográficas, a nossa aula vai ficar gravada para vocês. Eu peço que vocês curtam, né, o Super Enem no Instagram, que vocês acessem o nosso TikTok, que vocês espalhem a palavra do Super Enem por aí. Quero deixar o meu beijo, o meu abraço a todos vocês que me acompanharam aqui nessa live. E vamos fechar aqui com o pensamento da Angela Davis, que eu adoro, essa intelectual, ativista, mulher negra, que lutava pelos direitos humanos, né? E que ela dizia: temos que falar sobre libertar mentes, tanto quanto sobre libertar a sociedade, né? E libertar mentes por meio do conhecimento. Nessa live, nós aprendemos bastante sobre ortografia, sobre o uso da letra maiúscula, sobre as convenções da escrita na competência 1. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.